Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tovo, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de Física, mais especificamente falando sobre ondulatória, falando de ondas e reflexão de onda. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre a reflexão de uma onda. A reflexão é aquele negócio lá que bate e volta, que não é o recalque. Então vamos começar lá. Reflexão de ondas. Se você aí de casa lembra dos vídeos passados, das aulas passadas, se você viu aulas passadas sobre ótica, se você não tiver visto, vai lá na minha playlist que todos os vídeos estão em ordem para você. Porque reflexão a gente já estudou na parte de ótica, na parte de luz, no estudo da luz, e aqui é a mesma definição que a gente vai dar para reflexão. Então lá, reflexão era quando o raio de luz batia em uma superfície que dividia dois meios como água, ar, vidro, ar, água, vidro, dois meios transparentes e homogêneos, e o raio de luz voltava para o seu meio de origem, e aqui vai ser a mesma coisa. Reflexão é o fenômeno pelo qual uma onda vai retornar para o seu meio de origem, após, claro, ele bater em uma superfície. Então naquela época eu falava sobre raio de luz como se fosse uma setinha, mas ele não é. A gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética. Então a luz, que é uma onda, ou onda de rádio, onda na corda, onda do mar, todo tipo de onda que a gente conhece, micro-ondas, todos os tipos de onda vão fazer o quê? Vão refletir. Se eles baterem em uma superfície, vai acabar voltando para o seu meio de origem, as ondas vão refletir. Ela bate e volta, tipo recalque, sabe que bate e volta? É isso aí, reflexão, recalque, bate e volta, bateu numa superfície, voltou para o seu meio de origem. Não se esqueça, importante saber a definição de reflexão, seja de onda, seja de luz, que é uma onda. Agora vamos dar continuidade aqui. A reflexão de uma onda, ela pode acontecer de alguns jeitos diferentes, alguns jeitos distintos, para usar a palavrinha aí da moda. Olha só, ela pode acontecer com inversão de fase, ou sem inversão de fase. Mas como assim inversão sem inversão? O que é esse negócio de inversão? Vai inverter o quê? O que vai inverter? A fase de uma onda é isso daqui. Repara só nesse desenho aqui. A fase da onda é justamente a bundinha aqui dela, ó. Quer ver? Aqui eu tenho uma corda, a onda na corda. Vou gerar uma onda na corda. Vou lá e balançar essa minha corda. Então fui lá e balancei. Gerou essa onda aqui com a bundinha para cima. Essa bundinha vai ir para lá e vai bater em uma superfície fixa. Não é em qualquer superfície, é numa superfície fixa, uma superfície rígida. Como se eu tivesse uma corda e ela foi chumbada ali no concreto. Foi chumbada na parede. Quando isso acontece, quando essa minha onda bater na superfície rígida, bater na superfície fixa, o que vai acontecer? Vai acabar acontecendo inversão de fase. Então se aqui ela estava com a bundinha para cima, ela vai ficar agora com a bundinha para baixo, vai ser refletida com uma inversão de fase. A fase antes estava para cima, bateu, refletiu, vai inverter a fase, vai ficar com a fase virada para baixo, mas isso só vai acontecer quando? Quando a nossa onda incidir, quando a nossa onda, ó, bater numa extremidade fixa. Como, por exemplo, é a corda chumbada lá na parede, ou até mesmo eu segurando a corda mais firme, sem mexer a mão quando a onda vinha. Eu tô segurando ali bem firme mesmo, fixo. Beleza? Então falou de extremidade fixa, a corda está fixa. Geralmente, quando ocorrer a reflexão, nós vamos ter inversão de fase. Se ela está para cima, ela reflete para baixo. Se ela está para baixo, ela reflete para cima, invertendo a fase. Ah, mas isso vai acontecer só em ondas mecânicas. Para isto acontecer em ondas eletromagnéticas, que é o caso da luz, da onda de rádio, do micro-ondas, o que eu vou precisar ter? Vamos fingir que essa onda aqui é uma onda eletromagnética, uma onda de rádio que usa para aí, ó, chegar a informação no seu celular. Uma onda de rádio, onda Wi-Fi, o que for. Mas é eletromagnética. E aqui ela está no ar. Ela está no ar e vamos fingir que aqui nós temos água. Quando ela incidir, quando ela bater aqui, ó, na superfície, como a água tem o índice de refração maior, lembra índice de refração? O N é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade do meio, lembra disso? Então, como a água ela tem o N, o índice de refração maior, ela é mais refringente do que o meio de origem onde está a onda. Quando isso acontece, a onda bate numa superfície com o índice de refração maior, aí sim vai ter inversão de fase. Caso contrário, não vai ter, que é exatamente o que a gente vai ver
Agora, um caso sem inversão de fase. Geralmente na física, se existe um caso, existe o seu contrário, existe o seu oposto. Então, se existe com inversão de fase, com certeza vai existir sem inversão de fase. Então, aqui ó, nós temos uma fase, a bundinha para cima, e tá indo. Porém, se a inversão de fase precisa estar numa extremidade fixa ali, fixo, preso, para não ter inversão de fase, a nossa corda tem que estar presa solta, vamos dizer assim. Aqui, ó, então nós temos a nossa onda com uma fase virada para cima, com a bundinha para cima, e aqui nós temos, ó, não tá fixo. Vocês conseguem ver, ó, é uma argolinha, mas não tá fixo, tá relativamente, tá solto. Então, quando isso acontece, a nossa onda vai vir, vai bater nessa haste que está com a extremidade solta e vai acabar sendo refletido, voltando para o meio de origem, que é a corda, com a mesma fase. Se ela foi com bundinha para cima, fase para cima, bateu, refletiu, continua com a mesma fase, continua com a face para cima. Mesma coisa se ela vier com a face para baixo, bateu, refletiu, continua com a face para baixo, não tem inversão de fase. Então temos reflexão com inversão de fase e reflexão sem inversão de fase. Para ter inversão de fase tem que estar fixa. Para não ter inversão de fase, para ser sem inversão de fase, tem que ser uma haste solta. Então, como essa haste ela é solta, ela não está fixa, a corda tem o total movimento de fazer o seu movimento e fazer com que ela volte com a mesma fase. Basicamente é por causa disso que isso acontece. Mas e se fosse uma onda eletromagnética? Bom, se fosse uma onda eletromagnética, como a luz, micro-ondas, ondas de rádio, raio-x, raio gama, blá, por aí vai, o que tinha que acontecer? Tem que ser o oposto das com inversão de fase. A sem inversão de fase, aqui ó, a nossa onda tem que bater numa superfície com o meio menos refringente do que o que ele já estava. Então o meio tem que ser menos refringente. Já para ter inversão de fase tem que ser mais refringente. Beleza? Não é muito difícil. Então nós temos dois tipos, com inversão de fase e sem inversão de fase. Ok? Uma é fixa, a outra é solta. E aí nós temos também reflexão de pulsos circulares. Sabe, você tava brincando na água lá, eu tô numa piscininha brincando na água, e você fica fazendo o pinguinho ali, ó, fica pingando a superfície da água. O que você vai gerar? Você vai estar gerando ondas. Ondas o quê? Ondas igual numa corda que vai assim e vai embora? Não, ondas circulares. Pingou, formou uma ondinha circular. Pingou de novo, outra onda circular. Pingou de novo, várias ondinhas circulares. Então, onda na superfície da água é uma onda circular. Mas e se essa onda circular chegar a bater na bordinha da piscina, na borda da piscina? Como é que vai acontecer essa reflexão? Olha só, dá só uma olhada nesse desenho aqui que ele está sensacional, ele está perfeito. Aqui nós temos a borda da nossa piscina e aqui nós temos uma onda que foi formada, ó, pingou ali naquele centro, ó, pingou e formou essa onda. Porém, essa onda, quando ela bate aqui, ó, olha o pontinho vermelho ali, olha, bateu ali, ele devia continuar para cá nesse pontilhado vermelho. Mas ele pode? Não pode, porque não tem água para lá. Ali é concreto, a água não chega, a onda não consegue chegar até ali. Então é como se ela fosse espelhada para esse lado aqui. Então essa nossa onda, ela foi espelhada. Então se você quiser saber qual é o caminho, qual é a trajetória que uma onda circular formada na água vai fazer, você desenha o caminho que ela devia fazer, mas aí você vê aonde que ela não pode ir e espelha do outro lado. Então onde ela não pode ir é para cá, então a gente espelha ela para cá. E aí ela vai para cá, para esse lado, vai voltar para a água, e isso é reflexão. Então na próxima vez que você estiver numa piscina, vai perto da borda dela e começa a fazer várias ondinhas e ver o que acontece, ver como é que é. Mas até aqui eu tô achando muito fácil, e tá muito fácil para ser aula de física isso daqui. Então olha só, vamos dificultar um pouquinho, vamos relacionar um pouco com o que a gente via em ótica, via os raios de luz. Então aqui nós temos, basicamente, nós temos o ar e a água. Nós temos dois meios transparentes, homogêneos, e aqui nós temos a superfície que separa esses dois meios. Aí vamos por um raio de luz bateu na superfície, você já nem pensa, né? Você já é inteligente, você já sabe quando o raio de luz pega na superfície, você desenha a reta normal, desenhou a reta normal, você sabe que o raio de luz vai ser refletido, beleza? E refletiu. E você já é inteligente, refletiu com o mesmo ângulo. Esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo refletido. Aqui nós temos o raio incidente, que é o primeiro raio que incidiu, o raio que pegou. E aqui é o raio refletido, porque ele é o que refletiu.
Faz muito sentido, não é? Mas agora nós não estamos falando de um raio de luz que é uma seta. Estamos falando de ondas, certo? Então, olha só. Ok, falei para vocês aqui, aqui temos o ângulo I de incidência, o ângulo Rzinho de refletido, e o ângulo I e o ângulo R são iguais, certo? Isso é lei da reflexão. Os ângulos I e R são iguais, são os mesmos. I igual a R, beleza? Show! Essa setinha aí, a gente vai chamar ela de raio de onda, porque estamos falando de ondas. Certo? E ondas tem o quê? Tem a sua crista e o seu vale, tem o seu ponto mais alto e o seu ponto mais baixo. Não é uma seta, onda não é seta, a gente não representa a onda como uma seta. Para a gente representar uma onda aqui, nós vamos representar desse jeito aqui, ó. Fazer um traço, traço. Mas que diacho de traço é esse, professor? Esses são os traços que vão representar a nossa onda. Onde nós temos um traço desse, é o nosso pico, é a nossa crista da onda. E já onde a gente não tem nada, aqui no caso, vai ser o nosso vale, vai ser a parte mais baixa. Então aqui nós temos crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale, e por assim por diante. Aí esse meu raio de luz ele vai bater na superfície e aí a gente vai ter o quê? Ele vai ser refletido para cá. Crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale. E olha só, repara só, aqui ó, o raio... E olha só, a nossa onda, ela pegou aqui ó, acabou pegando, acabou relando. Como é que a gente vai representar? Ela também vai ser refletida nessa parte. Refletiu, refletiu, refletiu e refletiu. Então todas as partezinhas da onda vão acabar sendo refletidas. E o nome que a gente vai dar para esses riscadinhos que representam nossa onda, nossas vales e nossas cristas é a frente de onda. Então essa é a frente de onda, enquanto a setinha em vermelho é chamado de raio de onda. São só alguns nomes, mas que na verdade é tudo que a gente já sabe, tudo que a gente já aprendeu em ótica. Mas e aí se você quiser saber o comprimento de onda? Bom, o comprimento de onda lambda, que é uma coisa fundamental de uma lambda que a gente tem que saber, ele é o tamanho do quê? De uma crista até uma outra crista, ou de um vale até um outro vale. Como aqui eu tenho a divisão certinha das cristas, então a distância de uma crista até outra é o nosso lambda, tanto para o raio incidente, tanto para o raio refletido. E será que é o mesmo comprimento de onda? Sim! É o mesmo comprimento de onda. Na reflexão, o comprimento de onda não vai mudar, não vai variar, certo? E é interessante comentar sobre isso porque, olha só, só lembrando que essas setinhas aqui, ó, a frente de onda é perpendicular ao raio de onda. Só um negocinho aí que você tem que saber. Mas já que eu falei sobre o comprimento de onda, dá só uma olhada das características da reflexão de uma onda. Coisas que você precisa saber e precisa saber muito bem. Bom, a frequência, aqui ó, frequência, ela depende de uma coisa só. Ela vai depender da fonte, do que está gerando a onda. Vamos supor que aqui o que gerou a onda é o Sol. Então veio o raio de sol aqui, que é uma onda, bateu na superfície após ela ser refletida. Eu mudei a minha fonte, eu mudei meu sol? Será que o sol mudou só porque minha luz refletiu? Não, o sol não mudou. Se o sol não mudou, a fonte não mudou. Se a fonte não mudou, a frequência não muda. A frequência continua constante. Se a frequência continua constante, ela continua a mesma. Então a frequência só muda se a gente mudar a fonte. Como a fonte não mudou, a frequência não muda quando acontece a reflexão. E o módulo da velocidade? O módulo da velocidade, o meu raio de luz estava em um meio, refletiu e voltou para o mesmo meio. Se não mudou de meio, não tem variação na velocidade. Só vai ter variação na velocidade se mudar de meio. Passar do ar para água, do ar para o vidro, água para o vidro. Então, se não mudar de meio, não muda a velocidade. Então, o módulo da velocidade vai continuar o mesmo. Ele não vai se alterar. Assim como a frequência. E o comprimento de onda? Bom, a gente acabou de ver aqui que o comprimento de onda é o mesmo. Então, se o comprimento de onda não muda, na reflexão não muda nada. Não muda a frequência, não
não muda a velocidade e não muda comprimento de onda lambda, não muda nada. Então falou de reflexão, você já vai saber que não vai mudar nada. O raio de luz veio, bateu numa superfície, voltou para o meio de origem, a gente sabe que o ângulo Izinho é igual ao ângulo Rzinho, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido e que a frequência, módulo da velocidade e o comprimento de onda continua constante, continua o mesmo, não se alteram. Beleza? Então é isso aí. No próximo vídeo vamos resolver alguns exercícios sobre reflexão de onda. Então não perca, ou já clica aqui ou ali ou em algum lugar, porque eu sei que já está gravado, então já vou ter postado assim que eu postar esse vídeo. Então vai lá ver os exercícios resolvidos sobre reflexão de onda. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou Thiago Tovo, seu professor de física. Até a próxima!